Todos estão conseguindo ver bem no Então, tamanho. boa tarde a todos os participantes do seminário. E nós, então, hoje vamos entrar no item C de nosso estudo sobre o terceiro capítulo, o ser para si, né? O terceiro capítulo da lógica do ser. Então, é o último item, né? Nós já vimos o A e o B, e agora o C. Hegel vai tratar da repulsão e atração. E nós vamos ver hoje o primeiro ponto, que é o A, excluir do 1. Então, por favor, o Sérgio Ricardo Antunes irá fazer a apresentação para nós. A tela já está sendo compartilhada. Boa tarde a todos. Eu só queria confirmar duas coisas antes de iniciar a apresentação. A primeira delas é a qualidade do áudio. Está muito bom, e também a da imagem. Perfeito, então seguirei. Então, iniciando a exposição desse subcapítulo, né, a repulsão e atração, eu quero só fazer uma exposição de ordem metodológica para a gente poder dialogar sobre essa parte importante desse texto. A ideia é que trazer o texto em si do Hegel, a partir da leitura do que ele manifesta em cada capítulo, desses 8 parágrafos, né? E fazer um contraste com o comentário do professor Orsini e naquilo que eu pude captar dos comentários do professor Agemir, trazer pelo menos uma indicação do que seria o núcleo ou tema de cada parágrafo que Hegel trata nesse excluir do uno. A ideia, então, é fazer esse diálogo, né? E se ficar muito cansativo, a gente pode, à medida que vai apresentando, a gente mudar a sistemática. Então, leitura do parágrafo e comentário do professor Orsini com algum adendo do professor Agemir a título de identificação de núcleo argumentativo. Certo. Podemos iniciar? Sim, pode-se iniciar. Sempre os alunos poderão fazer os seus comentários, e após cada parágrafo, até eu sugiro que você abra, pergunte quem quer fazer um comentário. Perfeito. Então, repulsão e atração, excluir do uno. Está indicado ali as páginas que quem quiser acompanhar diretamente no texto da Ciência da Lógica, páginas, então, da 176 a 179. O primeiro parágrafo, então, trata do que o professor Gemir, sinteticamente, chama de a contradição dos unos. Abaixo, então, o próprio texto de Hegel. Os múltiplos unos são entes. O ser aí deles, ou a relação deles, é um para com o outro. Perdão. O ser aí deles, ou a relação deles, um para com o outro, é não relação. Ela lhes externa, ou lhes é externa, o vazio abstrato. Mas eles mesmos são essa relação negativa consigo, agora como para com outros que são. A contradição mostrada, a infinitude, posta na imediatidade do ser. Com isso, a repulsão encontra imediatamente aquilo que está repelido por ela. Nessa determinação, ela é excluir. O uno repele dele apenas os múltiplos unos, não gerados, e não postos por ele. Esse repelir é reciprocamente ou de todos os lados relativo, delimitado pelo ser dos unos. Alguém tem algum comentário? Sim, talvez antes você faça já a exposição dos comentários e depois abre para os comentários. Bom, o que o professor Orsini nos traz assim para identificar assim o núcleo desses argumentos de Hegel e a exposição do conteúdo, do significado desse parágrafo? No entendimento dele, o parágrafo primeiro examina a determinação do excluir, contida na repulsão. O ponto de partida aqui é o destaque da contradição, que consta na linha 4 do parágrafo, que é imanente ao uno pelo fato de ele se relacionar consigo mesmo, somente através da negação dos outros. Seria o professor Remito fala de uma negação interna, ou um limite interno, né, dessa relação.
A contradição consiste no fato de que a autodeterminação do uno é justamente aquela que o torna indeterminável, porque a única maneira de ele ser determinado é a relação constitutiva com outro, mas justamente o tipo de relação que caracteriza o uno é uma relação que é por negar ou repelir, uma relação que não é relação alguma. Então, você terminou agora, Ricardo? Esse é o primeiro comentário, né, que encerra o primeiro parágrafo. Certo. Então, vamos abrir agora para comentários. Quem gostaria de tecer algum comentário? Então, enquanto o pessoal se prepara, vejam, colegas, que aqui nós estamos entrando porque o primeiro item que Hegel expôs no item uno e múltiplo, né? O A é ser para si como tal. Depois, ele expõe o uno e o múltiplo, e no final do uno e do múltiplo, nós vimos a repulsão, propriamente, dessa dialética do uno e do múltiplo, Hegel deduziu a repulsão. E agora, no último item, ele começa exatamente com a repulsão. Né? Vejam que é muito interessante isto, né? Porque a repulsão é o oposto da atração. Quer dizer, ele começa com, como ele coloca no item A, excluir do uno. E isto, como foi feito no comentário aí do Orsini, parece-me que a ideia central desse parágrafo, o primeiro parágrafo, é a contradição. A repulsão mútua dos unos chega ao máximo, né? Essa contradição. Então, mas você vê que na última frase diz assim que esse repelir é reciprocamente de todos os lados. Né? Mas também fala relativo, delimitado pelo ser dos unos, que é relativo aqui no sentido de relacional. Se nós temos um repelir mútuo dos unos, também ali aparece, exatamente como você colocou ali, né? Relativo. Né? Esse repelir é reciprocamente, ou de todos os lados, relativo. Né? Quer dizer, em relação também. Quer dizer que nós, aqui, os unos não vão se fragmentar. A contradição não significa a implosão, a fragmentação implosiva de todos os unos. Essa contradição vai levar à suprassunção da repulsão para a atração. Vejam, então, que Hegel, neste item A, está construindo a passagem da repulsão para a atração, que depois, mais adiante, nos outros itens, nos outros pontos, ele vai tematizar. Né? No item B, no ponto B, já vai se tratar da atração. Né? Então, eu penso que aqui este é o ponto que eu gostaria de reforçar, né? Da contradição. Penso que podemos avançar, Ricardo, para o parágrafo 2º. Parágrafo 2º, então. Ser dos unos versus ser dos não unos. Ou, perdão, não ser dos unos. Uma relação dialética, então, né? A pluralidade é, inicialmente, ser outro não posto. O limite é apenas o vazio. Somente aquilo em que os unos não são. Mas eles são também no limite. Eles são no vazio, ou seja, sua repulsão é sua relação em comum.
Vejamos, então, o comentário do professor Ursini, né? O parágrafo 2º mostra que a contradição da repulsão, que precipita na pluralidade de entes mutuamente excludentes, se expressa na ressurgência daquela figura do ser aí, que era limite, ou era o limite, melhor dizendo, o qual é o ponto em que os unos não são, pois o limite é externo ao uno, e, ao mesmo tempo, sua relação em comum, ou seja, o ponto em que os unos são o que são, ou seja, ainda, relações consigo através do ato de negar ou delimitar os outros. Vejam Então, que interessante, pode deixar ali no comentário do Ursini, veja que interessante isto, né? Então, nós estamos aqui na contradição da repulsão, e essa multiplicidade dos entes excludentes se dá no limite. O limite é sempre algo externo. A barreira é esse já algo imanente, né? É aquele, como se nós pudéssemos dizer, o limite que se torna imanente, né? Interno, né? Ou o limite interno à barreira. E aqui, esse limite externo, cada um é limite ao mesmo tempo. Ele separa, porque é o não são, né? Ele é não ser, mas, ao mesmo tempo, também diz que relaciona eles, né? Então, acho que esse ponto, esse reforça apenas, né? Acho que aqui não temos muito mais a dizer, né? De maneira que podemos avançar, Ricardo. Bom, parágrafo 3º, então. Talvez poderia, para sugerir, talvez alguém que lesse o parágrafo, depois você lesse o comentário, talvez, Ricardo, para te ajudar também, né? Obrigado. Alguém que gostaria de ler, por gentileza? Posso ir eu? Pois não, Taliba. Essa repulsão recíproca é o ser aí posto dos múltiplos unos. Ela não é o ser para si deles, segundo o qual eles seriam diferenciados apenas como múltiplo em um terceiro, mas seu próprio diferenciar que os conserva. Eles se negam reciprocamente, põem uns aos outros como tais que apenas são para uno. Mas eles negam igualmente, ao mesmo tempo, isso de ser apenas para uno. Eles repelem essa sua idealidade e são. Podemos passar para o comentário? Sim. Tem mais uma continuação, perdão, Taliba. Tem 3 parágrafos de continuação. Tranquilo. É longo este. Assim, também. Assim, estão separados os momentos que, na idealidade, estão pura e simplesmente unificados. O seu ser para si, o uno é também para uno, mas esse uno, para o qual ele é ele mesmo. Seu diferenciar de si está suprassumido imediatamente. Mas, na pluralidade, o uno diferenciado tem um ser. O ser para uno, como ele está determinado no excluir, é, portanto, um ser para outro. Cada um, assim, é repelido por um outro, suprassumido e tornado um que não é para si, mas para uno, e com efeito para um outro uno. Os comentários são do professor Ursini, na concepção do professor. Então, o parágrafo 3º, ou o 3º parágrafo, analisa o momento do ser aí posto dos múltiplos unos. A pluralidade, como tal, sugere que os múltiplos unos são dados como ser outro não posto. Ao contrário, a repulsão recíproca, ou seja, o excluir dos unos, tem um caráter dinâmico, expresso pelo adjetivo posto. No ser aí, o momento do ser para outro não é ideal. Não está apenas contido no ser para si do uno, mas se torna real, no sentido de que cada um dos múltiplos unos não é mais um momento da autorrelação do outro. Esse conflito entre idealidade e realidade dos múltiplos unos é uma cisão da unidade que inicialmente definia o ser para si como tal. Essa cisão é uma exteriorização dos momentos constitutivos da idealidade. Alguém quiser comentar? Vejam que este parágrafo longo, ele tem, na verdade, três pontos, poderíamos dizer, né? Primeiro, ele diz que
essa repulsão recíproca pode ser vista como se fosse um terceiro, comparando, olhando os unos de fora, como um terceiro, né? Porém, ele diz, depois, no primeiro travessão, que eles precisam ser vistos sob o ponto de vista conceitual. Como é que é o conceito? É observar o próprio movimento dos unos, se pondo, diz, né? O pôr dos unos. O pôr dos unos é a própria reflexividade dos unos. E nesse ponto, então, o que Hegel mostra é a dialética, como diz ali o Orsini, ou o conflito entre idealidade e realidade. Quando se parte para a exposição do pôr, quer dizer, o pôr é mostrar como é que é a dialética dos unos e dos múltiplos. A dialética deles é de idealidade e realidade. E, na última frase, ele diz: cada um, assim, é repelido por um outro, suprassumido e tornado um que não é para si, mas para uno, e com efeito para um outro uno. Então, aqui já é uma superação da dialética, dessa separação de conflito de um para com o outro, e temos, ao mesmo tempo, a reflexividade de cada um sobre si e a reflexividade em relação ao outro. Então, já está se anunciando essa dialética de que o uno se reflete nele e, ao mesmo tempo, se reflete no outro. E ele tem dentro de si essa capacidade de negação. Ele se conserva, né, Hegel diz. Ele se conserva o tempo. E agora vai falar em autoconservação. Podemos avançar? Alguém gostaria de ler esse parágrafo? Eu posso ler. Perfeito, obrigado. O ser para si dos múltiplos unos se mostra, de acordo com isso, como a autoconservação deles pela mediação da repulsão recíproca deles, na qual eles se suprassumem reciprocamente e põem os outros como um mero ser para outro, mas, ao mesmo tempo, ela consiste em repelir essa idealidade e em pôr os unos em não ser para um outro. Mas essa conservação dos unos pela relação negativa deles, um para com o outro, é, antes, a dissolução deles. Passamos, então, para o comentário do professor Lucini, né? O parágrafo 4 mostra que o retorno da alteridade qualitativa tem um elemento de novidade com respeito ao ser aí. Esse elemento é a idealidade, enquanto ser para si dos múltiplos. A idealidade é a autoconservação dos unos mediante a repulsão recíproca deles. Essa situação é contraditória, porque ela exige e, ao mesmo tempo, nega o ser para outro. Essa contradição é o motor da dissolução dos unos, ou melhor, da dissolução de seu caráter real ou autossubsistente. Vejo que é interessante, primeiramente, falar que Hegel aqui introduz a autoconservação e a mediação da repulsão recíproca. Vejo que isso é muito interessante. No começo do parágrafo, ele fala que os múltiplos unos, como autoconservação deles, pela mediação. Quer dizer, até agora Hegel estava falando, e também fala aqui da contradição, mas é um processo de mediação
repulsão recíproca. Mas essa mediação, ao mesmo tempo, é contraditória, como diz ali o Orsini, porque ela chega no limite dessa dialética da idealidade e da realidade. E, como diz ali, pelo seu caráter real, ela é da dissolução do seu caráter real, ou autossubsistente. Quer dizer, o que vai se dissolver é a sua autossubsistência enquanto realidade de repulsão para a relação, para a atração. Essa virada, essa inversão que vai ocorrer, né? Essa dissolução de sua autossubsistência real para que, novamente, ela busque a sua idealidade não na mútua rejeição, mas na mútua atração. É a dissolução de sua autossubsistência real para que ela entre na dinâmica da relação, da mediação, eu diria, dessa categoria da dedução da atração. Os múltiplos unos não só apenas se rejeitam, mas eles se atraem também. Mas para chegar à atração, é preciso dissolver eu poderia dizer, falando numa linguagem psicológica, a agressividade da repulsividade. Essa agressividade precisa ser dissolvida para que entre a amabilidade da atração dos unos. Falando assim, numa linguagem psicológica. Algum comentário, colegas? Se não, podemos avançar. Vamos ao parágrafo 5, né? Só voltar Sim, aqui. Esse é o parágrafo também um pouquinho, tem dois slides. Então, o título, então, esses títulos todos, então, pela ideia captada do professor Ademir, né, através dos seus comentários, unus mantém-se na idealidade em unidade recíproca. Os unos não apenas são, mas se conservam pelo seu excluir recíproco. Em primeiro lugar, aquilo pelo qual eles deveriam ter ponto de apoio firme de sua diversidade frente ao seu tornar-se negado, é seu ser e, com efeito, seu ser em si frente à sua relação com o outro. Esse ser em si é o fato de que eles são unos, mas todos são isto. No seu ser em si, eles são o mesmo, em vez de ter nisso o ponto firme de sua diversidade. Continuando, então. Em segundo lugar, seu ser aí e seu comportamento uns para com os outros, isto é, seu pôr-se a si mesmos como unos, é o negar recíproco. Mas isso é igualmente uma e a mesma determinação de todos, pela qual antes eles se põem, portanto, como idênticos. Como pelo fato de que eles são em si o mesmo, sua idealidade, enquanto precisa ser posta por outros, é sua própria que eles, portanto, tampouco repelem. Eles são, com isso, de acordo com seu ser e por, somente uma unidade afirmativa. Podemos passar aos comentários? Sim. De acordo com o professor Lucini, então, o parágrafo 5 analisa o significado dinâmico da exclusão recíproca em seus dois momentos. O momento do ser e o momento do por. Em primeiro lugar, os múltiplos unos são considerados em seu ser em si, frente à sua relação com o outro. Em segundo lugar, opor-se a si mesmos como unos é o negar recíproco. Cada um dos múltiplos unos interioriza a negação recíproca como uma e a mesma determinação de todos. Vejam que interessante, né? Porque aqui o Christian
ele entende que Hegel estaria usando, de certa forma, a argumentação dos princípios dos indiscerníveis de Leibniz, né? Dizer que estes unos, eles, nesta exclusão recíproca, eles se tornam todos uma afirmação. No final, diz assim, eles são com isso, de acordo com seu ser e por, somente uma unidade afirmativa. Tudo identidade. Todos, na sua idealidade, são uma identidade. Então, quer dizer, Hegel já está começando a derivação para a atração, né? Como Orsini comentou ali, né? No primeiro momento e, em segundo lugar, no por, eles se negam reciprocamente, mas essa multiplicidade fica interiorizada, né? Então, ao invés de só repelir para fora, para o exterior, essa repulsão passa a ser uma negação interior, né? E então avança-se para esse processo do excluir para a inclusão, né? E os próximos 2 parágrafos vão mostrar isso. Hegel está fazendo essa transição da repulsão para a atração. Está fazendo essa dedução. Me parece que, professor, só Sim. um comentário. Claro. Quando ele trata que eles se põem, portanto, como idênticos, me parece conveniente aí só perceber que não significa que ele está dizendo que são iguais. Cada um dos unos tem a sua identidade, mas não a igualdade. Eles são diferentes, né? Porque cada um tem seu ser aí. Sim. Porque se aproxima, parece, quando ele fala assim, se põe, portanto, como idênticos, mas não iguais. É uma observação só. Sim. Esse é um tema muito interessante, porque, sob o ponto de vista externo, talvez poderiam parecer idênticos, porque são indiscerníveis, como nós vamos ver depois, aqui no parágrafo 6º. Mas, pela negação interna, ali me parece que há essa dimensão da qualidade. Isso que você diz, porque o que torna um diferente do outro é a qualidade, né? E esse é um ponto importante, né? Porque aqui nós estamos dentro da qualidade. A próxima sessão é a quantidade. É bem lembrado isso que você disse, né? Porque pareceria, se ficássemos só no princípio dos indiscerníveis, no exterior, poderia ficar só uma reduplicação quantitativa, né? Uma iteração, né? Mas como muito bem você chamou a atenção, destacou, aqui ainda nós estamos na qualidade, e a qualidade torna um uno diferente do outro. Professor, já agora só mais um comentário e uma dúvida, na verdade. No momento anterior foi utilizada, o Orsini utiliza a expressão autossubsistência. Então, poderíamos estar aqui numa espécie de movimento em que o uno afirma a sua autossubsistência, a sua autarcia, não é? Negando o outro uno, e ao mesmo tempo essa negação afirma justamente a sua dependência, ou seja, estes 2 momentos seriam o momento em que ele afirma a sua autossubsistência
negando o outro, mas essa afirmação que o professor referiu seria então justamente, e que abre o caminho para a atração, seria justamente a afirmação da sua dependência, ou seja, em vez de ficar numa autossubsistência que é meramente repulsiva e de negação do outro, ela esconde, digamos assim, uma afirmação de dependência com respeito ao outro e, portanto, abre as portas para essa atração, digamos. Não sei se foi muito claro Sim, no mas comentário. é muito bem posto, Nuno, porque no parágrafo 4º, quando Hegel no final diz assim que essa autoconservação, o que o Orsini chama de autossubsistência dos unos, pela relação negativa deles, um para com o outro, é antes a dissolução deles. Quer dizer, que eles ficando nessa autossubsistência máxima, nessa contradição máxima, eles, ao mesmo tempo, e sempre isso é uma observação metodológica, quando chega ao máximo dessa contradição, ela se dissolve. Quer dizer, o máximo de repulsão, máximo de negação, ela precisa ser dissolvida para fazer a nova determinação, que é a de atração. Ok. Estava aqui pensando até no projeto do João, se não seria este um momento interessante justamente para compreender a relação entre os Estados-nação e um potencial cosmopolitismo, considerando esta autossubsistência como uma determinada forma de conceber a soberania, por exemplo, e esses limites dessa soberania absolutamente autossuficiente, não é? Independente de tudo o resto, e como um momento de viragem para algum tipo de relação, dir-se-ia de contrato ou de trato, digamos assim, ou de tratado com outros Estados-nação, não é? Com outros unos. Muito bem. Eu acho que é uma boa. E também fala de limite, né? Ali também, que no comentário do Exato. coisa. Eu acho que daí, o João ele colocou no chat, né? Então, vamos adiante, Ricardo, para o sexto. É tanto longo. Eu acho que esse sexto talvez nem seja necessário lê-lo, né? Mas se você já preparou, podemos, porque depois temos o sétimo, temos 20 minutos ainda. Bem, dá tempo ainda, tá? Perfeito. Então, parágrafo 6, então. Reflexão metodológica e contradição da repulsão mútua. Essa consideração dos unos, segundo a qual eles, de acordo com ambas as suas determinações, tanto na medida em que eles são, quanto na medida em que eles se relacionam uns com os outros, eles se mostram apenas como um e o mesmo e mostram sua indiferenciabilidade. É nossa comparação. Vejam, só um pouquinho. Veja aqui que interessante, né? A indiferenciabilidade é nossa comparação. É o terceiro, de fora, como se estivesse observando os unos, né? Se relacionando. Essa é uma forma do entendimento olhar, um terceiro olhando o movimento dos unos, como se eles fossem indiferenciados, né? É aquilo que o Saulo estava chamando a atenção, né? O terceiro poderá olhar isso externamente como indiferenciados, né? Mas veja, ele diz ali, eles precisam, mas também precisa ser visto que na sua relação, vejam em itálico, uns para com os outros, está posto neles. E quando Hegel fala isto, essa também é uma observação metodológica. Quer dizer, é preciso olhar o lado do conceito. Como é que o conceito se move internamente na determinação dos unos? É um movimento, quando se trata do por dos unos, significa como é que o conceito funciona
não é mais um movimento do entendimento. Como é que o conceito, como é que precisa ser entendido isso especulativamente, segundo o conceito? Essas são duas observações metodológicas. O lado de olhar do entendimento, que é comparar exterior, e o lado que é o que Hegel quer, que é a olhada conceitual. É pôr. O pensamento precisa se pôr, precisa refletir, né? Tá. Pode seguir. Eles são, isto é, está pressuposto nessa relação, e são apenas na medida em que eles se negam reciprocamente e que, ao mesmo tempo, afastam de si mesmos esta sua idealidade, este seu ser negado, isto é, negam o negar recíproco. Continuando. Mas eles são apenas na medida em que negam. Assim, na medida em que esse negar deles é negado, o ser deles é negado. Com efeito, na medida em que eles são, não seriam negados por este negar. Ele é apenas algo externo para eles. Esse negar do outro ricocheteia neles e acerta apenas de raspão sua superfície. Unicamente pelo negar dos outros, eles retornam para si mesmos. Eles são apenas como essa mediação. Esse seu retorno é sua autoconservação e seu ser para si. Na medida em que o seu negar não efetua nada, pela resistência que os entes oferecem enquanto tais, ou enquanto entes que negam, eles não retornam para si, não se conservam e não são. O professor Lucini, em relação a esse parágrafo, ele nos coloca que isso se trata de uma reflexão metodológica, como o professor Ademir havia falado, né? A análise do parágrafo 5 foi apenas nossa comparação dos momentos dos unos, enquanto que a especulação tem que considerar o que, na sua relação uns para com os outros, está posto neles. Considerada em seu conceito, a repulsão é a relação negativa com o negar recíproco dos múltiplos unos. Sim. O lado do conceito é esse, né? É uma relação negativa, é a repulsão recíproca dos múltiplos unos. A repulsão, na verdade, é isso, né? O resumo é isso. Cada um se nega reciprocamente. É a repulsão. Professor? Sim, Antônio. Aí eu acho que tem uma questão que é essa repulsão que ele está falando aí, agora, nessa sessão, nessa parte, nesse texto, não é a mesma pela qual o uno gera os múltiplos, né? Porque essa é uma repulsão entre os unos já gerados, os unos já colocados como múltiplos, né? Entre eles. E não mais a repulsão do uno inicial, que repele e gera os múltiplos unos, né? Então, eu fiquei com a impressão que esta repulsão agora é o que inicialmente ele chamou de segunda repulsão. A primeira, em que o uno gera múltiplos unos, e essa segunda, que são os unos entre si. E essa que vai ser suprassumida pela atração. Junto com a atração, né? A primeira não desaparece. Né? Mas não sei se... Porque ele não usa a expressão segunda repulsão aqui, né? Fiquei com essa dúvida. Me parece, Antônio, lendo ontem o comentário do Orsini, não sei se o Ricardo lembra, ou o Nuno, os outros colegas, me parece que o Nuno chega a falar, aliás, o Orsini em primeira repulsão, em segunda repulsão, num dos comentários, agora não me ocorre. Mas eu concordo de toda maneira com a tua opinião, Antônio, que a repulsão do modelo dos unos, do uno e dos múltiplos, é um nível de determinação e de especulação, de ganho, digamos, especulativo. Mas aqui, nós já estamos dentro da dialética do uno e da repulsão e da atração. Então, aqui, de fato, Hegel já está colocando
um elemento a mais do que simplesmente a repulsão como negação. Ele já está colocando o elemento, como ele já anunciou acima, de uma unidade afirmativa. Quer dizer, já está apontando a dedução de que esses múltiplos unos, essa repulsão, ela se dissolve para que haja o momento da atração. Então, nesse sentido, agora, a segunda repulsão, se pudéssemos dizer assim, é exatamente o retorno, digamos, da contradição à imediatidade alcançada desse ganho e que vai se converter ou se inverter, né, em atração. Não sei se haveria, sim, aqui, porque neste parágrafo 6º, Hegel faz as duas observações metodológicas. E a segunda observação metodológica, quando ele diz assim, mas também precisa ser visto o que na sua relação uns para com os outros está posto neles. Quer dizer, o que está posto em cada um dos unos? Não só a repulsão, mas também a atração. Então, me parece... Porque o restante, eu concordo com a interpretação do Orsini, que o restante Hegel está recapitulando toda a descrição do parágrafo, eles são, não sei mais o quê, que até usa essa expressão ricocheteia, né? Que os unos se batem uns com os outros, porque é o extremo de repulsão, né? Ricochetear. Depois, ao invés de ricochetear, nós vamos ter a atração, né? Então, não sei se essa resistência, né, vai ser convertida em atração. Agora, a segunda repulsão, eu entendo que seria esse máximo, seria de que, porque imaginando que do uno emergem os múltiplos, eu entenderia assim, que de dentro dos unos, essa segunda repulsão, ele introduz dentro de si a repulsão, interioriza a repulsão, para que introjeta dentro de si o uno, os vários unos introjetam dentro de si o uno, para que seja uma força atrativa. Bom, vamos à frente, porque já estamos em cima da hora, né? Ou vamos ver o 7º e a frase final, tudo junto, né? Perfeito. Exclusão, inclusão e, de outro lado, os comparativos do para de repulsão e atração, né? As relações dialéticas. Ou contrárias ali, né? Há pouco foi feita a consideração de que os unos são o mesmo. Cada um dos mesmos é uno, assim como o outro. Isso não é apenas nosso relacionar, um juntar externo, mas a repulsão é, ela mesma, relacionar. O uno, que exclui os unos, relaciona-se ele mesmo com eles. Os unos, isto é, consigo mesmo. O comportamento negativo dos unos, uns em relação aos outros, é com isso apenas um juntar-se consigo. Esta identidade para a qual o repelir deles passa é o supra-assumir da diversidade e exterioridade que eles antes deveriam afirmar uns frente aos outros como excludentes. Podemos passar ao comentário? E depois tu vai citar a outra fase em seguida? Sim, porque há um último parágrafo que, na verdade, é só uma frase, daí tem um comentário que eu separei. Ah, tá, está bem. Sim, então, força. É.
Este parágrafo dá o passo para além da reflexão externa, onde destaca que a repulsão é ela mesma relacionada. Trata-se de ver ou explicitar que tipo de relação o uno, no ato de repelir os outros unos, estabelece com os múltiplos unos repelidos. A derivação da atração começa propriamente na frase seguinte: o uno, que exclui os outros, relaciona-se ele mesmo com eles, com os unos, isto é, consigo mesmo. Isto quer dizer que os termos com os quais o uno, cada uno, se relaciona são eles mesmos unos. Por conseguinte, em seus outros, o uno relaciona-se somente consigo. Mas essa relação consigo, para ela surgir da suprassunção da exterioridade e diversidade dos unos excludentes, não é a relação consigo de um uno fechado em si mesmo, mas sim um juntar-se consigo. De cada um com os outros, a saber, um continuar-se de todos os unos numa única unidade afirmativa, em que eles conservam sua identidade ou ser para si. Vou deixar aberto. Na verdade, se os senhores quiserem comentar esse parágrafo, muito embora eu já tenha separado essa última... Sim, faça toda a apresentação que é melhor. Perfeito. Então, finalizando então o texto de Hegel, o último parágrafo, esse pôr-se em uno dos múltiplos unos é a atração. O que o professor Orsini nos diz sobre isso? Com isso, a exclusão tornou-se inclusão, ou continuidade absoluta. Assim, o uno abstratamente excludente, que era o uno nele mesmo, ou o uno da repulsão, se suprassume. Quer dizer, ele não desaparece completamente, mas se torna um momento ideal de um contínuo, isto é, da unidade afirmativa, que, como veremos, é posta no único uno da atração. A atração surgiu como relação positiva de identidade dos unos excludentes. Parece que aqui está claríssimo, né, nesse parágrafo 7º e na frase que o Cine diz que é o 8º, né, a dedução da atração. O sistema não implodiu, né? O uno, a fragmentação não foi destruidora. A contradição manteve um contínuo dessa dialética da realidade e idealidade. Então, a idealidade se afirma, né? A idealidade se torna inclusiva, e isso significa uma relação positiva de atração, de inclusão dos unos, e não de exclusão. Então, parece que esse é o ponto. Queres concluir a compartilhamento e ouvir os colegas também se têm opiniões? Perfeito. Para esse item final, né? Aliás, o ponto A, né? Excluir do uno, repulsão e atração. Vejam que o Hegel ainda mantém excluir do uno. Começa com a repulsão. E de dentro da repulsão, esse contínuo, né? Como diz o Orsini, ele deduz a atração, né? É levada ao máximo a contradição da repulsão, mas isto não, isso leva à dissolução dessa negação dos múltiplos unos, para, como se fosse na física, né? Na experiência da física, ou mesmo dos planetas, né? Desses fenômenos físicos, que a repulsão, ao mesmo tempo, mantém essa tensão de equilíbrio, e contínuo é esse equilíbrio entre os unos, né? E, enfim, daria para pensar... o pressuposto físico, aliás, nessa questão de atração e repulsão, inevitavelmente, Hegel está usando a epistemologia da física, né? Embora Orsini, no seu comentário, também outro dia assim, não, mas aqui Hegel
não está lidando com a física, né? Mas a epistemologia subjacente, as estruturas são da epistemologia da física, né? Atração, os termos são os mesmos, repulsão e atração, né? Só que ele faz isso, elabora logicamente, né? A verdade é o todo, né, professor? Sim, é o uno, né? Os múltiplos é o uno. Né? Muito obrigado, Sérgio Ricardo, pela apresentação. Não sei se os colegas têm mais alguma outra comentário. Eu tenho um convite para fazer ao final, professor, antes de encerrar só. Olha só. Carlo Paim, você vai fazer a apresentação da observação na próxima vez? Sim, posso fazer. Até se a gente puder conversar não mais do que 5 minutos ao fim da aula, professor. Tá, daí eu termino a gravação e daí a gente conversa. Porque eu estou falando isso porque eu propus trocar o tema dele, que era sobre Spinoza, como atualização disto, para o professor Norman apresentar sobre o Alain Badiou, né? Ele tem uma teoria do uno e dos múltiplos muito interessante, o Alain Badiou, né? É a teoria dele, né? Então, vamos ver, o professor Norman vai nos fazer uma exposição no apagar das luzes do nosso seminário, né? Então, vamos, até o título é muito instigante, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Enquanto isso que eu vou abrindo, tu podes falar a tua notícia, Ataliba Carpes. Não é notícia, é convite, mais do que notícia. Sim, convite, desculpa. Pessoal, fazendo o convite, então, alguns já sabiam, acho que já comentei em algum outro local. Na sexta-feira, agora, a gente vai ter um evento aqui no PPG Filosofia, em homenagem aos 130 anos da encíclica Rerum Novarum, que o aniversário, na verdade, é no sábado. Vai ser na sexta-feira, pela manhã, a partir das 9h45. O professor Ademir vai fazer a abertura, e depois a gente vai ter o professor Luiz Fernando Barzotto, do Direito da Filosofia lá da URGS, e depois o professor Tiago Gomes, da Teologia aqui da PUC. Daí eu estarei, né, mediando e tal, já que eu tive a ideia do evento, o João me auxiliou também no início, logo que eu tive a elaboração do segundo semestre, e provavelmente vai fazer um pouquinho maior, enfim, juntando algumas outras temáticas. Mas só para ficar o convite, é gratuito, vou mandar depois para todo mundo ali na nossa corrente de e-mails. Quem puder acompanhar, ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Valeu, professor, obrigado. Muito bom, Ataliba. A Rerum Novarum é um assunto extremamente relevante para a atualidade. Nem vamos comentar, porque depois, senão, é o aperitivo, né, para a sexta-feira, mas todos estão bem-vindos, né? Vejam, então, o tema que o professor instigante e provocativo, né, coloquei no chat, que o professor Norman nos propõe, né, para o dia 14 de junho, né? O múltiplo sem o uno. Posição de Hegel no sistema de Badiou. Pelo que dá a entender é que Badiou entende o múltiplo sem o uno. Né? Que é interessante, porque o Hegel ele exatamente concebe os múltiplos a partir de um uno, né? Os múltiplos emergem do uno, né? E aqui vocês veem, então, seria uma pluralidade de unos